Deus, Ele é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Capítulo 1, versículo 18. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Capítulo 1, versículo 18. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. 1 e 18. Vamos ler então? Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Só até aí. Repete assim comigo, diga: meu Deus, eu creio na tua palavra, fala comigo em nome de Jesus. Amém. Pode assentar e glorifique e exalte o nome do Senhor com palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra da cruz, irmãos, é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Agora eu quero que você pense aqui comigo. Se você contar para algumas pessoas que não têm fé o que Deus já fez na sua vida, eles falam que você é louco, que você é doido, que Deus não ia fazer isso. Se você contar o que Deus já fez, segundo diz a palavra de Deus aqui, tem gente que vai dizer que você é doido de acreditar nisso. Por quê? Porque para eles é loucura mesmo. Isso não tem condições de acontecer. Mas o nosso Deus, Ele faz aquilo que o homem acha que não tem jeito de fazer. Eu vou citar para você algumas coisas aqui que você vai refrescar a sua memória. Olha só, a Bíblia diz que o povo, quando saiu do Egito, andou 40 anos no deserto, não foi? Quem lembra disso aí? Que a Bíblia diz 40 anos no deserto. E o que acontecia? Muito frio de dia, ou seja, muito frio à noite e muito quente de dia. O que acontecia? À noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer eles e iluminar a estrada para eles passar, clarear a estrada. E de dia, Deus colocava uma nuvem tampando o sol, para o sol não queimar eles. Deus cuidando deles. Se você conta isso para alguém, eles falam assim: isso é doideira. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Deus cuidar dessa maneira. Dava de manhã, Deus mandava maná do céu para eles comer. Deus jogava lá no céu a comida para eles comer e eles se alimentavam. E Deus ainda chegou ao ponto de dizer assim: ó, vocês comem, mas não querem que ninguém guarde. Se guardar vai apodrecer. Porque Deus estava providenciando para aquele dia, e o mesmo Deus que providenciou para hoje é o mesmo Deus que pode providenciar para amanhã. Então eles não podiam guardar nada. A Bíblia fala, irmãos, Jesus disse para nós olhar os pássaros no campo, como que Deus cuida deles. Você já viu um passarinho chegar no cacho de banana e comer, e arrancar a bananinha e sair voando e levar ela para guardar? Nunca. Ele come e não quer nem saber. Depois que ele encheu o papinho dele, ele vai embora, e amanhã ele volta. Se aqui não tiver, ele vai caçar de outro, porque Deus preparou para ele em outro lugar. Quando eu era menino, nós plantávamos arroz e tinha aquele monte de passarinho comendo caixinha de arroz, e eu nunca vi um passarinho sair com caixinha de arroz para guardar. Por quê? Porque eles que confiam o que Deus falou com eles. Eu providencio hoje e providencio amanhã. Sabia, irmãos, que o ser humano é o único que parece que é ganancioso, ou seja, que muitas das vezes a fé dele é mais pequena até do que a dos animais. Porque é o ser humano que fica com esse negócio de juntar, que fica com esse negócio de: meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer mês que vem? Preocupar com o mês que vem, se nós não sabemos se nós não vivemos amanhã. Para que isso? Deus está me dizendo que tem pessoas aqui entre nós que você não está dormindo de noite, de tanta preocupação com coisa que você não pode resolver. Agora pensa para você ver, você não pode resolver e está ficando acordado porque tentando resolver. E está acabando com a sua saúde à toa porque você não resolve. Para quê? Então olha só, Deus cuidava daquele povo no deserto. Deus cuidou deles do começo até o fim. E se você contar para o povo hoje, eles falam que isso é doideira. Vamos lá mais na frente. A Bíblia fala que Deus enviou um profeta para pregar para um povo numa cidade onde o povo estava fazendo tudo contra Deus, e Deus resolveu matar aquele povo.
E Deus vai lá e fala para Jonas: vai lá e prega para aquele povo arrependimento, que eu vou destruir aquela cidade. Jonas falou: não vou não. Não vou. Eu vou fugir. Eu vou para outro canto, mas para lá eu vou. E ele correu, entrou no navio. Todo mundo conhece aqui a história. Sabe que ele foi lançado no mar. Aí vem o peixe, engole ele na baleia, engoliu ele e levou ele para o mar dentro. Lá no ventre de peixe ele ora e pede a Deus misericórdia. Deus ouve ele lá no ventre do peixe e faz o peixe levar ele lá na cidade que ele estava fugindo e joga ele lá na praia. Você está correndo daqui? Pois é aqui que você vai. Pois então, aí alguém fala assim: você acredita que um peixe engoliu um homem? Você acredita porque, segundo os estudos, a baleia não tem capacidade de engolir um homem, porque a garganta dela é pequena. Mas peraí, Deus então ele é tão maravilhoso que além dele fazer a baleia engolir o homem, ainda abriu a garganta dela para o homem passar. Aleluia! Então, irmãos, quem tem fé, a fé dele aumenta quando ouve coisas que eram para diminuir. E tem pessoas que ele não tem fé, ele pega as partes que ele acha que é impossível acontecer e fala que isso não existe, isso é doideira. A palavra da cruz é loucura mesmo, mas é para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder. Puxa vida, olha o que Deus fez. Deus fez a baleia engolir um homem sem que ela não tinha capacidade para engolir. Então, é isso. Eu lembro da história de uma menina, irmãos. Diz que ela estava na escola, a professora falou assim: minha filha, você acredita que uma baleia engoliu um homem? E a menina falou assim: professora, eu creio tanto na Bíblia que se a Bíblia falasse que foi o homem que engoliu a baleia, eu acreditava. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque com fé não se brinca. E a Bíblia diz que a fé não é para todos, não. Alguns têm fé, alguns não têm. E aquele que não tem fé, a Bíblia diz que é melhor você ficar longe dele, para ele não abater a sua. Aleluia, meu Deus. Você já reparou, irmãos, que tem pessoas que você senta perto dele com um problema e você conta para ele, ele começa a falar com você coisas que aconteceu na Bíblia, coisas que Deus fez na Bíblia, coisas que Deus fez na vida dele, e quando você levanta de lá, você acha que o seu problema é pequenininho, que não vale nada, e que você vai vencer no nome de Jesus. Aleluia. Mas tem pessoas que você senta perto dele, cheio de Bíblia, cheio de fé, e você começa a conversar com ele, ele começa a botar tanto obstáculo na frente, que quando você levanta, você pensa: meu Deus, eu pensei que a minha fé era grande, mas minha fé ainda é pequena. Porque além de ele não ter fé, ele abateu a sua. Porque tem gente que é tão do contra, irmãos, que ele só puxa do contrário. Ele não crê nessa palavra que a Bíblia diz, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós tem que ser poder de Deus, irmãos. Quando alguém vem tentar bater a sua fé, lembra que essa palavra para os que perecem é loucura mesmo. Para nós é poder de Deus. Oh, glória a Deus. Lembra quando Deus falou com Josué: Josué, vai lá e invade a cidade de Jericó. Como que eu vou fazer, Senhor? Vai lá e dá a volta em volta da cidade 7 vezes. Aí Josué olha para o povo e diz assim: ó, nós vamos lá e vamos tomar a cidade de Jericó para nós. Que jeito, Josué? Como que nós vamos entrar lá se os muros, a cidade é cercada de muro e nada derruba os muros? Como que nós vamos derrubar o muro? Ele falou: fica tranquilo e só faça somente aquilo que Deus nos ordenou. Vamos rodear em volta da cidade. Quando eles começaram a dar a volta em volta da cidade e foi dando volta em volta da cidade, o soldado maior disse no muro: o que esse povo doido está fazendo aí? O que esse povo está achando que vai acontecer? Vamos ficar de vigia para não deixar isso entrar. E quando foi no 7º dia, a muralha caiu por terra. Aí alguém diz assim: a muralha caiu sozinha. Mas para nós que temos fé, você sabe o que nós vemos? A mão de Deus empurrando a muralha e jogando ela no chão. Poderoso, aleluia. Nós vemos a mão de Deus empurrando aquela muralha e jogando ela por terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Alguém diz assim: alguma coisa tinha por trás disso? Claro que tinha, a mão de Deus. Por trás de tudo tem a mão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida de bom, irmãos, pode ter certeza que alguma coisa tem por trás. Isso é a mão de Deus. Alguém às vezes olha para o irmão que andava a pé ou de bicicleta e hoje vê ele num carro novo e fala assim: alguma coisa tem por trás disso. Claro que tem. A mão do Papai do Céu abençoando a vida glória dele. a Deus. A mão de Deus abençoando a vida dele. É por isso, tudo tem a mão de Deus por trás, com certeza. Se nós fosse citar, irmãos,
palavras da Bíblia que prova para nós que realmente é só quem não tem fé, que não acredita, ou que seja, que acha que é loucura o que Deus fez, nós vamos ficar aqui a noite toda. Porque são muitas coisas que Deus fez, aleluia, mas nós não temos tempo suficiente para citar tantas maravilhas. Mas eu quero dizer para você, todos que acreditou, todos que tiveram fé, foram bem-sucedidos. Todos que tiveram fé, Deus abençoou a vida deles. Todos que acreditou nessa palavra, teve a vida abençoada. Às vezes, irmãos, Deus faz coisas na vida da gente que no momento a gente não entende. Naquele momento que você está passando por aquilo ali, você quase desiste, porque você fala, não tem condições, eu servindo a Deus isso acontecendo comigo. Mas Deus, Ele é tão tremendo, que depois você começa a entender. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho, algo que alguém me contou, é um testemunho de um homem, que ele sempre estava na igreja pregando, ele sempre estava na igreja, e quando ele saía da igreja também ia evangelizar. E um certo dia ele entrou em um trem, e dentro do trem ele começou a pregar e entregar folheto. Quando ele chegou perto do homem, entregou um folheto para ele, o homem tomou a Bíblia da mão dele, tacou pela janela do trem e deu um tapa na cara dele ainda. Ele falou assim, nunca mais eu vou ser crente, porque eu fazendo a obra de Deus, eu pregando o evangelho, Deus permitiu que esse homem tomasse a minha Bíblia, que eu tanto gostava, e jogou fora, e ainda bateu na minha cara, nunca mais vou ser crente, foi embora. Chegou em casa, passou 2, 3 dias sem ir na igreja, quando certo dia vem chegando um menino. Ô irmão, eu senti sua falta na igreja, por que você não foi na igreja mais? Ele falou, não fala comigo na igreja não, que eu não vou mais na igreja. Sabe quando a pessoa não está entendendo o que Deus fez? E aquele homem estava assim, ele achou que Deus tinha abandonado ele por permitir aquilo. Aí o menino tornou a voltar e assim por diante. Sempre aquele menino estava lá perturbando ele para ir na igreja. Ele falou, vou ter que fazer um trato com esse menino. Aí quando o menino chegou, ele falou assim, ô irmão, vamos na igreja hoje, vai ser um congresso da mocidade, vai ter um pregador de fora pregando, dando um testemunho, vamos lá hoje. E ele falou assim, se eu fizer um trato com você, deu e hoje, nunca mais se me chama? O menino falou, certo, se você for hoje, nunca mais eu te chamo. Ele falou, beleza, eu vou sentar lá perto da porta, no último banco, assim que acabar eu vou embora e esse menino não me perturba mais. E foi. Chegou lá na igreja, sentou no último banco, doido por conta acabasse, porque ele voltou, irmão, daquele dia que ele foi evangelizar, ele voltou a desviar mesmo, porque ele não entendeu aquilo. E a Bíblia diz, ou seja, o testemunho diz, que aquele homem então sentou lá no último banco, e quando o pregador ocupou o altar, ele falou, irmãos, eu vou contar o meu testemunho. Um certo dia eu saí de casa para tirar a minha própria vida, e eu fui para a beira da linha do trem para me jogar debaixo do trem, quando de repente eu vi quando uma Bíblia voou da janela do trem, bateu na minha cara e me jogou de costas. Eu bati no chão desmaiado, e quando eu levantei, o trem já tinha passado. Eu peguei essa Bíblia e fui embora. Quando o homem levantou a cabeça, que ele olhou, era a Bíblia dele. Aí ele entendeu o que Deus fez para salvar a vida daquele homem. No momento ele levantou chorando e foi na frente e voltou para Jesus, recebendo novamente a salvação. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, quando Deus estiver fazendo algo na sua vida, não pense nada não, lembre só de uma coisa, Deus está fazendo algo através daquilo ali, à toa não é não. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem crê pode bater palmas para a glória. Aleluia. Deus é poderoso. Se põe de pé, igreja do Senhor, se põe de pé. Vamos fazer uma oração aqui agora. Alabaxei, cantarás, aleluia. Deus tremendo, glorioso Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor agora que venha falar, meu Deus, profundamente nas revelações do Espírito Santo. Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Deus.